Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina, tá? Eu produzi essa videoaula bem breve sobre sistemas, né, resolução, para nós relembrarmos os sistemas de equações do primeiro grau, tá? Então, diretamente para as turmas 105, 106, 107 da Escola Demétrio Ribeiro. Primeiramente, vamos falar nos dois métodos para resolvermos os sistemas de equações, tá? Então, o método da adição e o método da substituição. Então, esses métodos, né, servem, né, para nós encontrarmos as soluções de um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, como o próprio nome está dizendo, né, pessoal? Então, sistema envolve, né, mais de uma equação. E nós vamos trabalhar aqui com equações com duas incógnitas. As incógnitas podem ser, por exemplo, a e b, x e y, tá? Então, nós vamos começaremos aqui com uma situação problema, tá? Então, a situação problema que nós temos aqui é a seguinte, ó. Vamos resolver primeiro pelo método da substituição. Então, a soma das idades de Janaína e Marisa é 55 anos. Então, a soma das idades delas. A idade de Janaína mais o dobro da idade de Marisa resulta 85 anos. Qual a idade de cada uma? Então, nós vamos dizer que a idade de Janaína representa x e a idade de Marisa representa y. Então, x mais y igual a 55. Agora, a idade de Janaína, a idade dela, que é o x, mais o dobro da idade de Marisa, então se a idade de Marisa é y, o dobro vai ser 2y, é igual a 85. Então aqui, pessoal, nós vamos fazer pelo método da substituição. Esse método da substituição nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos isolar uma das variáveis. Então, por exemplo, eu posso isolar aqui o x, ó. Então, isolando o x, o que eu tenho aqui, ó, lá do outro lado? 55. Tá? E esse y que está somando vai passar para o outro lado subtraindo, então 55 menos y. Então, por que ele é chamado de método da substituição? Porque agora, tá? No lugar do x, eu vou colocar tudo isso aqui, ó. Tá? Então, no lugar do x, eu coloco, ó, 55 menos y, aí copio o restante daquela segunda equação. E importante assim, né, pessoal? Eu substituo, eu isolo numa, né, e substituo na outra, tá? Então, esse 55 menos y é o valor do x, ó, que eu isolei ali, tá? Agora, eu vou copiar o mais 2y igual a 85, ok? Agora, o que eu vou fazer? Juntar, né, os semelhantes. Então, juntar aqui o menos y com mais 2y. E esse 55 que está somando passa para lá, diminuindo depois, tá? Mas vamos fazer depois, então. Ó, vamos copiar o 55 e vamos colocar o resultado das operações com y ali. Então, devo um y e tenho 2y, tenho 1y, não precisa colocar 1, igual a 85. Agora, quem é que vai passar para lá? O 55. Então, y, isolo y é igual a 85 menos 55. E y igual a 30. Tá? Então, o y é a idade de quem? O y é a idade da Marisa. Então, a Marisa tem 30 anos. Agora, como é que eu vou fazer para achar o x? Né, o valor do x, que é o valor da idade da Janaína. Posso pegar aqui, ó, ou dentro de qualquer uma das equações. Então, se eu pegar naquela ali, x é igual a 55 menos y. X é igual a 55 menos 30. X igual a 25. Então, 25 é a idade da primeira moça, da Janaína, tá? Então, o conjunto solução desse sistema de equação vai ser o par ordenado xy, tá? Então, primeiro vai a idade, né, da Janaína, que é a primeira que aparece, que é o 25, ó. E depois da Marisa, que tem 30 anos, ó, tá? E se nós substituirmos ali, pessoal, ó, 25 mais 30, 55, fecha bem direitinho. E se nós fizermos aqui, ó, 2 vezes 30, 60, mais 25, 85. Tá? Então, esse aqui é o método da substituição. Se houver necessidade, vocês voltem na videoaula e olhem de novo. Mas olhem só, o que eu fiz ali? A gente isola uma delas, eu poderia ter isolado esse x, poderia ter isolado esse y, esse x ou esse y, qualquer um deles, tá?
a gente sempre procura isolar a variável que esteja sozinha, né? Que tenha o coeficiente 1. Aí isola e depois substitui na outra equação. Agora, o que nós vamos fazer? Essa mesma equação, esse mesmo sistema de equação, eu vou fazer através do método da adição, tá? Então, eu vou copiar a equação aqui, o sistema de equações aqui, ó. X mais y igual a 55. E x mais 2y igual a 85. Então, aqui eu vou fazer através do método da adição. Então, o método da adição, como o próprio nome está dizendo, nós vamos, né, somar, tá? Vamos acrescentar ali. Então, o que a gente vai fazer? No método da adição, se eu somar aqui, ó, x mais x vai dar 2x e y mais 2y vai dar 3y, e aí somo 55 com 85 e não chego a lugar nenhum por enquanto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar uma dessas variáveis aqui, ou x ou y, simétrica uma da outra. Então, geralmente, pessoal, quando eu tenho assim, ó, por exemplo, x e x, eu posso multiplicar qualquer uma das linhas por menos 1, tá? Se eu não tivesse, por exemplo, vamos supor que aqui fosse um 3x, aí eu poderia multiplicar por menos 2 essa linha para simplificar com 2y aqui. Eu sempre vou procurar multiplicar, né, por algum número para poder tornar, né, uma das variáveis, uma dessas incógnitas, né, simétricas uma da outra. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse aqui por menos 1, tá? Vou pegar uma canetinha mais forte. O que a gente vai fazer ali? Vamos copiar todo o sistema de equação de novo. Então, na primeira linha, o que eu vou fazer? Ó? X vezes menos 1, menos x, tá? Y vezes menos 1, menos y, tá? Então, ficou menos x, menos y, igual a menos 55. Aí, depois, a segunda equação, eu copio como está, ó. X mais 2y igual a 85. Agora, pessoal, o que eu faço? Agora, eu vou simplificar, ó. Então, o que eu vou poder simplificar aqui? O menos x com mais x, ó, que vai dar 0. E trabalho com esses aqui, ó. Então, eu devo um y e tenho 2y, então eu fico com 1y, ó. E aqui, pessoal, eu devo 55 e tenho 85. Eu fico com 30, olha só. A idade da Marisa fechou bem direitinho, ó. Aí eu pego depois, né, qualquer uma das equações e substituo, ó. No lugar do y eu coloco 30, ó. Coloco x aqui igual a 55. X é igual, o 30 estava somando, passa subtraindo, ó, menos 30. X igual a 25. Então, ó, tanto o método da adição quanto a outra anterior que nós fizemos, que foi o método da substituição, ó, elas vão dar o mesmo resultado, tá? Então, a solução desse sistema de equações será, né, o par ordenado 25 e 30, tá? Então, assim, né, pessoal, vocês poderão, assim, encontrar sistemas de equações, assim, soltos para vocês resolverem, como vocês poderão encontrar também dentro de todo um contexto. Por exemplo, dentro de uma prova de Enem, com certeza, né, vocês encontrarão dentro de um contexto. E vocês poderão utilizar sistemas de equações em outras disciplinas, não só na matemática, tá? Vamos ver essa outra aqui, pessoal. Então, essa aqui, ó, dá para eu fazer pela substituição, mas dá para eu fazer também pela adição, ó. Eu posso pegar essa linha aqui e multiplicar toda ela por menos 2, ó, tá? Aí, como é que vai ficar tudo isso aqui vezes menos 2? Então, vamos formar outro sistema de equações. A vezes menos 2, menos 2A. 3B vezes menos 2, menos 6B. E 5 vezes menos 2, menos 10, tá? E essa outra eu copio como está, ó. Tá? Então, ó, essa outra, ó, 2A menos 3B menos 8, como ela está, e a outra toda multiplicada, ó, menos 2A, menos 6B e menos 10, tá? O que eu vou poder simplificar aqui? Os 2As, né? Então, 2A negativo e 2A positivo. E ali, né, eu vou
juntar esses aqui, os semelhantes, ó, B com B e número com número, tá? Então, pessoal, menos 6B com menos 3B, menos 9B, tá? Devo 10 e devo 8, devo 18, tá? Posso multiplicar isso aqui tudo por menos 1, ó, se eu quiser, né? Então, vai ficar 9B igual a 18, tá? Porque esse sinal aqui, na verdade, ele é da incógnita, tá? Então, o B igual a 18 dividido por 9. B igual a 2, tá? Então, eu já tenho o valor do B. Então, vou lá, posso ir lá para a primeira, ó. A mais 3B igual a 5. Quem é que eu vou substituir? O B por 2. Então, A mais 3 vezes 2 igual a 5. Faço a multiplicação. A mais 6 igual a 5. A é igual a 5 e o 6 aqui que estava somando passa diminuindo, menos 6. A igual a menos 1, tá? Vamos ver se fechou direitinho, ó. O A vale menos 1. 3 vezes 2, 6, tá? Menos 1 mais 6, 5 positivo. Aqui, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2. Aqui, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, menos 2 com menos 6, menos 8. A solução desse sistema de equações, vamos colocar ali, né? Vai ser o par ordenado menos 1 e 2, tá, pessoal? Então, assim, ó, se houver necessidade, olhem de novo, olhem várias vezes, tá? Procurem livros didáticos, né? Estudar, né, sobre os sistemas de equações que vocês vão precisar para várias atividades, assim, nas disciplinas de física, de matemática, tá? Em várias áreas, tá? Então, obrigada pela atenção de todos.